Konnichiwa, minasan, Irineo to moshimasu. 日本語ね、ペラペラなんです。今日、日本語をどうやって学んだのかについて話したいんですけども、ポルトガル語でね、話そう。ぜひこのvídeo絶対を見てください。よろしくお願いします。Esse idioma é uma coisa de doido. Você deve estar se perguntando, como um jovem do interior do Paraná, negro, de origem simples, conseguiu aprender japonês? Vou contar aqui hoje e também você vai descobrir como implementar a minha história para você conseguir aprender qualquer idioma, seja inglês, japonês, coreano, italiano e por aí vai. Desde criança eu era apaixonado por alguns animes, Dragon Ball, Cavaleiro dos Zodíacos, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon e alguns outros. Mas não foi por causa de anime que eu aprendi japonês. Eu assistia todos os animes em português. O motivo de aprender japonês é outro. O que aconteceu foi que em 2013 eu fui convocado, fui chamado para ser um missionário pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu fui designado para ir servir essa missão no Japão. Eu não escolhi para o Japão, mas eu fui designado para lá. Você servirá na missão Japão Fukuoka. Se você quer entender por que os missionários são chamados em missão, para onde eles vão, quem decide, tem um link na primeira descrição para você entender com mais detalhes. Assim que eu fiquei sabendo que eu iria para o Japão, eu tive mais ou menos 3 meses para me preparar. Eu estudei algumas coisas na internet, aprendi coisas básicas como me apresentar, vi alguns vídeos no YouTube. Aí então eu tive que ir para os Estados Unidos, ter um treinamento de 9 semanas só para missionários que também estão aprendendo japonês. Lá nos Estados Unidos eu tinha aulas de religião, aulas de japonês todos os dias. A gente focava em atividades para aprender conversação, escrita, bastante gramática. Um dos meus instrutores na época chegou para mim e disse que eu era obcecado por gramática. E depois eu vim a concordar com ele, porque eu realmente sou obcecado por regras, padrões. A primeira coisa que eu fiz foi me tornar obcecado pela gramática japonesa, que é totalmente diferente da gramática do português. Por exemplo, se eu usasse e fizesse uma frase em português usando a gramática japonesa, ficaria assim: eu, música, gosto. Eu de música gosto. Eu de música gosto muito. Primeiro a gente tem o sujeito, a gente tem o objeto e por último tem o verbo. Então a primeira dica é se apaixonar pela gramática, é estudar gramática, é estudar a estrutura do idioma para você entender como funcionam as frases, como se forma uma frase em japonês. Esse tempo lá nos Estados Unidos eu foquei muito em aprender gramática e então, aprendendo um pouco de gramática, eu comecei a focar em palavras novas, em aprender palavras para conseguir colocar nessas frases que eu estava aprendendo a como formar. Depois de 9 semanas eu fui para o Japão e lá eu tive o meu primeiro companheiro, que seria o missionário que iria me treinar, me mostrar como funcionam as coisas. E esse missionário americano não sabia japonês também, então a gente saía pra rua tentando falar com as pessoas, a gente se virava, orava muito a Deus e Deus nos ajudava, a gente conseguia entender, às vezes falar alguma coisa, mas era muito complicado no início. E eu gastava no mínimo de 5 horas todos os dias tentando entender, falando, ouvindo, colocando informação na minha cabeça em japonês. A gente ia pra rua para compartilhar nossa mensagem sobre Jesus Cristo, e a gente falava com as pessoas, tentava entender. Eu comecei a perceber os padrões na linguagem, como eles falavam, a entonação, quais palavras eles usavam. Aí eu tinha um dicionarinho eletrônico que tem lá no Japão, comprei lá mesmo. As pessoas falavam alguma palavra, eu já ia lá, escrevia, tentava aprender. E assim eu fiquei fazendo por meses, me imergindo no idioma, 5 horas mínimo de japonês todos os dias, por um bom período de tempo. Então, a segunda dica é imersão no idioma. Você não precisa estar no Japão, você não precisa ser um missionário
para poder imergir no idioma. Hoje, com a internet, você tem anime, você tem série, você tem podcast, vídeo no YouTube, tudo em japonês. Você tem essas salas também de bate-papo, você consegue praticar e falar com japoneses em tempo real. Então não tem desculpa, você consegue gastar essas horas todos os dias aprendendo japonês. Eu prego aqui no canal que o mínimo para você aprender um idioma o mais rápido possível é gastar mínimo de 3 horas todos os dias imergindo no idioma, seja na internet, bate-papo, mensagens, filmes, séries. Você precisa colocar japonês na sua cabeça o máximo possível, todos os dias, por um bom período de tempo. Última dica foi que eu não desisti. No início da missão, quando eu cheguei no Japão, era uma montanha-russa de estresse. Às vezes eu tava entendendo, conseguia entender alguém, entendi uma frase, conseguia responder, ficava todo animado. Aí de repente surgia uma nova pessoa, começava a falar com ela, não entendia nada, ficava aquela confusão, eu ficava todo desanimado, pensando que eu não tinha aprendido nada. Então, às vezes, aprendendo um idioma é uma montanha-russa de sentimentos, de desânimo, de animação, e a gente precisa controlar isso. Eu poderia ter ido embora do Japão no início, quando eu cheguei lá, que tava difícil, que eu não tava conseguindo entender. Poderia. Então, a última dica é: a gente não pode desistir. Mas eu continuei perseverando, tentando falar, aprendendo, pegando meu dicionário, tentando ouvir, colocando informação todos os dias, até que de repente eu tava me comunicando em japonês fluentemente. Pera! A maior dica aqui é você saber e ter resiliência, consistência e perseverança para continuar aprendendo. Não é difícil aprender um novo idioma. O japonês não é difícil. Sabe o que é difícil? É ter disciplina, é colocar as 3 horas todos os dias, é continuar praticando quando você não tá vendo nenhum resultado, é ter perseverança, é ser consistente e persistir todos os dias. Isso é difícil. Aprender um idioma é fácil, ganhar dinheiro é fácil, mas ter disciplina, controlar as emoções, conseguir ser perseverante e consistente todos os dias, aí já é mais difícil. Se você tem desejo de aprender a como implementar essas dicas na sua rotina todos os dias para você conseguir aprender um novo idioma, me segue no Instagram, tem algumas dicas lá. Inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você concorda comigo. Se você não concorda também, comenta aqui embaixo, eu amo quem discorda de mim. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Domo, arigatou gozaimasu. Aishiteimasu. Já né, domo, shimasu. Hai.